Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Alesp em Pauta. A Secretaria de Segurança Pública, por meio da Lei de Acesso à Informação, mostram que o Estado de São Paulo registrou 5.172 casos de desaparecimento entre janeiro e março deste ano, uma média de 57 desaparecimentos por dia. Desse total, 50,9% foram registrados no interior do estado, 28% na capital paulista e 20,7% em cidades da Grande São Paulo. Para falar sobre esse assunto, recebo o coordenador de análise e planejamento da SSP, Rodrigo Garcia Vilardi, e a delegada de desaparecidos do Departamento Estadual de Homicídios e da Proteção à Pessoa, Bárbara Lisboa Travassos. Sejam bem-vindos. Obrigada. Acho que a gente pode começar esse nosso bate-papo então com a Bárbara. Uma novidade de fundamental importância para o Estado de São Paulo, a Secretaria de Segurança Pública do nosso Estado. Hoje em dia, basicamente, a gente trabalha com um número, como você falou, muito alto. E a nossa grande questão, como acho que toda a sociedade vem discutindo, é a questão dos nossos dados, de como trabalhar pesquisas, de como trabalhar informação de uma forma mais rápida, mais fluida, entre os órgãos e as instituições que têm dados que podem ser conversados e que contribuem para o encontro de uma pessoa que está desaparecida, para a sua família, para o seu amigo, para a pessoa, enfim, para o declarante que fez a denúncia ou o registro. Então, nesse aspecto, a Secretaria de Segurança traz essa nova proposta de integração de vários dados do Estado de São Paulo, que acho que o Rodrigo vai falar melhor. E para a gente é sempre muito interessante, porque a gente trabalha com uma demanda muito doída, muito difícil, que é a busca por um familiar, que é a busca por um ente querido que desapareceu sem dar notícia. Então, a gente muitas vezes encontra essa pessoa pode estar acidentada, essa pessoa pode ter perdido a memória, essa pessoa pode estar com algum problema de saúde mental e essa pessoa pode estar morta. E quanto mais rápido e quanto mais efetiva a nossa atuação estatal, no sentido de dar uma resposta para essas pessoas que procuram o ente querido, eu acho que a gente está cumprindo o nosso papel enquanto Estado, que é de garantir o direito à informação. E, às vezes, de trazer essa pessoa bem viva para o seu ambiente, para a sua família, para os seus amigos. Rodrigo, por favor. A gente tem uma preocupação, desde o começo do ano, o governador Tarcísio, o secretário Derrite, com a preocupação em prestar contas para a sociedade de uma maneira muito transparente, muito clara. Então, a questão dos dados, ela vem acompanhada aí desde o início do ano, toda a divulgação de dados, apresentar para a população não apenas números quantitativos, mas tudo aquilo que fundamenta esse dado, como os registros de ocorrências locais, para que não apenas as polícias possam diagnosticar, porque os dados eles não servem, as informações elas não servem apenas para a gente falar em números e ficar falando se aumentou, diminuiu, Não, exato, a gente precisa, a partir desses dados, entender o problema, entender o fenômeno, entender as características, para poder então auxiliar o trabalho policial, como no caso dos desaparecidos, por exemplo, feito de uma maneira muito brilhante pela doutora Bárbara e toda a equipe lá da Delegacia de Busca de Desaparecidos. Então, com relação especificamente aos desaparecidos, uma dificuldade que nós tivemos logo no início do ano foi essa questão de não termos esse banco de dados padronizados que facilitasse esse cruzamento, e entregasse ferramentas mais ágeis, melhores, para que os policiais que trabalham nessa investigação e nesse apoio à família, pudessem então ter subsídios melhores, e atender melhor e localizar, aquelas pessoas que estão desaparecidas, devolvendo para a família. Então, a Secretaria, ela, a partir dessa constatação, ela tem realizado reuniões, desde o começo do ano, com as polícias, Polícia Civil, Militar, Técnico-Científica, com ONGs, com entidades, com familiares, com todos envolvidos nesse problema. E aí o primeiro ponto, que foi colocado como crucial foi de realmente a gente enfrentar e criar esse banco de dados, para que a gente pudesse então, nesse segundo momento, realizar os cruzamentos. Então, foi inicialmente criado um sistema de prevenção e informações desaparecidos, que é o SP Desaparecidos,
E aí, o primeiro ato desse sistema foi o desenvolvimento desse banco de dados, que foi feito o lançamento inicial na semana passada, né, com representantes do Ministério Público, Defensoria, entidades. A doutora Bárbara acompanhou também, dando inúmeras sugestões para o aperfeiçoamento desse mecanismo, com o objetivo de que a gente diminua os registros, como aqueles casos em que a família foi fazer o registro de desaparecimento, né, que aí a doutora Bárbara pode descer a minúcias de procedimentos, porque lida com isso no dia a dia, mas é importante realmente que o amigo, familiares, assim que tiver uma notícia, não espere, vou ter certeza que está desaparecido. Não, tem informação, faz o registro, ótimo, isso é perfeito, mas posteriormente, quando a pessoa às vezes é localizada, identificada, nem sempre é feito esse registro de localização, né? E nós não tínhamos esse mecanismo de cruzamento automático. Então, foi feito um levantamento, né, de todos os boletins de desaparecimentos, e aí a gente fez o cruzamento com boletins de localização ou algum outro boletim que indique que essa pessoa apareceu, né, ou se envolveu em algum outro tipo de ocorrência, foi vítima de algum crime, para que a gente comece então a limpar essa base e aí termos realmente a base de desaparecidos, para que aí a gente faça o cruzamento com os outros sistemas e possa auxiliar o trabalho dos policiais civis, técnicos científicos e todos aqueles que apoiam esses familiares na busca desses entes queridos, né? Quer complementar? Queria. Eu achei muito interessante essas últimas reuniões em que a gente chamou a participação da sociedade civil, porque a gente sempre tem um olhar, né, pelo menos eu que trabalho no DH, né, a Polícia Civil, a Polícia Militar, no sentido da investigação, da busca, da localização. E quando a gente ouve o familiar falando, e a gente viu algumas situações, que talvez a gente precise até amadurecer ou perceber o olhar do outro lado, né? Então, eu falo especificamente, a gente tem uma questão que acho que é moral e ética e muito interessante, que é um desaparecido que desaparece por conta própria, porque na verdade não quer ser encontrado, e ele em algum momento passa pela polícia porque precisa renovar o seu RG e fica uma restrição. Essa é uma das grandes iniciativas, eu acho, da segurança pública no estado de São Paulo. Acho até que o governo federal vai seguir nessa linha, pelo que eu andei ouvindo. E aí a gente encontra a pessoa, ela faz o BO de encontro, fala, não, eu não estou desaparecida. E qual a resposta que a gente dá para o familiar? E pela lei de defesa, né, da Lei Geral de Processamento de Dados, a gente não pode informar onde a pessoa está. Só que uma das mães, por exemplo, falou assim, mas não é um direito de uma mãe saber? E a gente dá a resposta que ele foi encontrado, que ele está bem, mas que ele no momento não deseja contato. E hoje, como a minha principal pauta é ser mãe, eu falo de mãe o tempo todo, de filho, e eu falo, nossa, tanto esforço, tanto, né, tempo de uma gravidez, de desgaste, porque a gente fala de gravidez só do lado bonito. Mas a gente tem dor nas costas, a gente perde cálcio dos ossos, a gente tem varizes, a gente tem um monte de problema, e um dia ele fica maior e fala, não, eu não quero mais contato. E como a gente formaliza isso? Então, acho que essa iniciativa da Secretaria é discutir dados, mas discutir fluxos, discutir pautas éticas, pautas morais que a gente precisa enquanto sociedade. Até que ponto eu posso estar sumido? E eu falo isso porque a gente teve alguns casos recentemente, eu só estou à frente dessa delegacia desde o começo do ano, de pessoas importantes, famosas, que desapareceram, causaram um alvoroço na delegacia, na segurança pública, na imprensa, e a pessoa sumiu porque ela quis. Inclusive, ela largou o celular, o carro, o cartão bancário, que era para não ser rastreada, não ser identificada. Então, a gente começa a discutir até que ponto eu tenho o direito de sumir, o Estado tem a obrigação de dar uma resposta, como esse banco, né? Então, como o Rodrigo falou, fica aberto o desaparecimento, a pessoa não tem nenhuma obrigação moral de ir lá e registrar, não estou desaparecida. A gente tem crianças, a gente tem adolescentes, a gente tem mulheres em situação de vulnerabilidade desaparecidas, e quem está desaparecido está atrapalhando a investigação de algo realmente sério, que pode ter um crime em decorrência, ela pode estar morta, a pessoa, ela pode estar numa situação de alto risco, né? E como é que a gente discute isso? Então, acho que veio em muito boa hora essa iniciativa, acho que é muito importante, e tudo que vem para contribuir para o bem-estar do cidadão e da cidadã, eu acho que é ótimo. Rodrigo, corrija-me, por favor, se eu entendi errado, até mesmo nesse meandro todo aqui. Essa iniciativa, né, essa nova iniciativa vem, de fato, trazer à luz diversos pontos importantes no que se diz respeito ao desaparecimento de uma pessoa. E aí, é exatamente isso.
E aí, diante dessa situação, né, o que esse novo modelo traz de tão diferente daqueles que já existiam? Até interessante lembrar que já tivemos até projetos de lei e leis aprovadas para que seja criado, né, esse banco, esse cadastro, não só aqui no estado de São Paulo, mas no Brasil inteiro, o cadastro nacional de pessoas desaparecidas, porque essa é uma necessidade. Aqui em São Paulo nós tivemos uma lei em 2014, houve uma discussão judicial, e aí depois uma lei nacional em 2019. Então, apesar dessas iniciativas, dessa necessidade, tanto que temos várias leis, nós não tivemos efetivamente ainda a criação desse banco. Então, esse é um passo de implementar essa necessidade que a sociedade já exigiu por meio de leis dos seus representantes, e as polícias também têm essa demanda, né? Então, o que foi feito, né, só para deixar claro para a população? A busca de desaparecidos, ele já sempre ocorreu, né? Então, a partir do momento que é feito um registro, já é informado a delegacia responsável ou a delegacia de desaparecidos, aí depende de caso a caso. É instaurado um procedimento de investigação, não necessariamente um inquérito, né? Só o caso de inquérito, alguns casos envolvendo pessoas vulneráveis, criança e adolescente, ou que tem algum crime, mas caso contrário, tem um procedimento chamado PID, a doutora pode depois explicar com mais detalhes. Então essas buscas já se iniciam e esse trabalho é feito individualmente. O grande problema é que, como o número é muito grande, aqueles casos que fiquem abertos, para a polícia, se não vem a informação de que essa pessoa apareceu, ele é um desaparecido como um caso criminal. E então, se eu tenho um caso para investigar, se eu tenho 1000, é muito diferente a dedicação e o esforço que a gente vai poder empenhar. Então, o que nós fizemos? Para começar esse trabalho do cadastro, porque essa questão da informação estar espalhada em diversos pontos, isso dificultava, então nós começamos por aquilo que seria o principal entrada e o mais simples, os boletins de ocorrência elaborados pela Polícia Civil, ou Delegacia Eletrônica ou Físico, de desaparecimentos, cruzando com todos os outros boletins de ocorrência nesse período, de uma maneira que a gente tenha, então, fique só os boletins, né, aqueles registros que a pessoa teve um desaparecimento e não teve mais nada depois, ou seja, realmente tudo indica que ela desapareceu. Esse foi o primeiro passo que nós fizemos. Essa base, então, agora ela está sendo trabalhada nos próximos dias, próximas semanas. Inclusive, a gente vai disponibilizar isso no site da Secretaria para que qualquer pessoa possa consultar, né? Nós fizemos 3 testes com essa base em 3 jogos de futebol aqui em São Paulo nesse ano, né? E nos 3 jogos, nós mais ou menos um pouco mais de 300 pessoas descobriram, né, muitas delas que elas constavam como desaparecidas. Então, alguns efetivamente desaparecidos que foram localizados, mas a grande maioria, a pessoa ia passar na catraca e falar, olha, você tem um registro de desaparecimento. Ela, mas como? Aí falava o ano, foi um dia que eu saí e tal. Falei, então, faça aqui, né, na hora, ela já fazia o BO de localização, e aí isso já saía da nossa base. Então isso também vai ser disponibilizado para que a própria população possa consultar e às vezes checar, às vezes eu estou com BO de desaparecimento lá e não sabia. Ajude com isso a polícia a construir esse banco de dados e a partir desse momento, né, em conjunto com isso, esse banco sendo trabalhado, né, e enxugado da maneira precisa para que a gente tenha realmente só os desaparecidos, aí a gente concomitante vai começar a cruzar com os outros serviços públicos. Detran, se renovou CNH, se deu entrar no hospital, se está com registro no CAGED, se está com algum registro, às vezes até estamos conversando, verificando a parte legal com a Receita, né, para que a gente possa fazer então esse cruzamento e entregar melhores ferramentas para os policiais, para que os policiais possam focar efetivamente naqueles casos de desaparecimento, então, que a família precisa desse apoio. E dentro desse processo, né, que a doutora muito bem destacou, essa questão de ouvir os familiares é muito importante, né, porque esse é um ponto, né, que a gente vai trabalhar, procedimentos legais, respeitando o direito tanto da família quanto da pessoa, que também tem o direito de não ser localizada se ela quiser, mas a gente vai verificar com os demais órgãos familiares esses procedimentos legais, né, para que a gente consiga, né, respeitar os 2 pontos, tanto a pessoa ter o direito de ter a sua vida, como ela entende, né, de uma maneira legal, e o familiar também não ter aquela ferida aberta. Né? E outras coisas até bem simples, como na última reunião que nós participamos, a doutora ressaltou bem, um familiar, um pai de um jovem desaparecido em 2012, né, ele conversando com o pessoal da SPTC, os policiais da SPTC, ele falou, olha, eu fui lá coletar o DNA, porque esse DNA é cruzado com os corpos que são localizados, para verificar se tem algum match, um cruzamento positivo, identificar o desaparecido. A gente está até hoje sem resposta.
quando na verdade semanalmente, mensalmente, isso é processado. Então isso está sendo processado. Então o que acontece? O material continua sendo rodado, ainda não houve o cruzamento, deu positivo, mas para os familiares, eles não tinham essa informação, então para eles dava a impressão, né, pelo que o pai colocou, que nada foi feito, né? Eles coletaram material, não teve resposta, ou fez um teste e não vai fazer mais. Então, assim, só essa conversa, essas reuniões desse fluxo para a gente melhorar, já pode, às vezes, amenizar um pouco esse sentimento, essa dor dos familiares, e aí ajudando também o trabalho da polícia. E que é um pouco da parte do processo democrático, né, que a gente trabalha para a população. Eu tinha esquecido, né? Eu preciso falar assim, a gente trabalha com uma demanda muito alta, né? Como o Arthur falou. Teve um ano aí, acho que o ano passado, a gente teve 26 mil ocorrências no estado e quase 6 mil na capital. E a gente tem apresentado um pequeno incremento dos dados, talvez por conta aí do fim da pandemia, enfim, eu não estudei a fundo, teria que dar uma olhada com um criminólogo para entender direito. Mas, basicamente, o que eu precisaria falar é que o DHPP tem uma especializada que cuida dos casos de desaparecimento da capital. Quando o desaparecimento acontece na Demacro, né, na grande, o que a gente fala, macro-região, que o Arthur falou, ficam a serviço dos SHPPs, que são setores, né, de homicídio e proteção à pessoa das cidades. E no interior, junto aos SHPPs também. Então é importante saber que todos os casos de desaparecimento chegam na nossa delegacia. Ah, mas eu registrei na eletrônica, eu registrei numa delegacia territorial. Não tem importância, é o sistema que a gente tem, puxa todos os boletins de ocorrência. E aí sempre eu tenho que falar, mas eu acho que a gente não pode deixar de falar, é muito importante que o boletim de ocorrência não seja sucinto. Toda informação para a gente é útil. Então agora eu tenho olhado assim bem pragmaticamente por cima, 50% quase dos boletins de ocorrência que eu tenho são registrados em delegacia eletrônica, só pela parte. É verificada só a questão de informação de um dado ou outro, e a parte escreve 2 frases. Saiu de casa e não mais voltou. Eu não tenho caminho para investigar. Então, primeiro, nunca esperar as 24 horas. Saiu da rotina, saiu do programado, saiu do que deveria ser a rotina daquela pessoa, faça o boletim de ocorrência imediatamente. Colocando o quê? Né, colocando, se tem algum problema de saúde mental, então muitas vezes eu vejo assim, tem problema asmático, né, recentemente vi um BO assim, não é um problema só de respiração, de saúde em geral, preciso saber se tem perda de memória, se tem convulsão, se tem alguma deficiência intelectual, se tem alguma deficiência auditiva, física, né, mental, se tem algum transtorno, tudo isso é muito importante para a gente saber em que locais buscar. A gente precisa saber se está com o RG, se está com o telefone, se está com cartão de banco, qual o banco, né? Então, assim, a gente tem observado que alguns bancos têm muita dificuldade de acesso a familiares, porque o atendimento é todo, como é que a gente fala? Por inteligência artificial, eletrônico. E é muito importante para a família saber, se a gente for pedir uma ordem judicial, às vezes demora 10 dias. E a pessoa pode estar fazendo movimentações, comprando uma passagem, viajando para outro estado. Então, preciso saber se tem características que identifiquem aquela pessoa. Tatuagem, cicatriz. Muitas vezes as pessoas falam, não tem nenhuma, de cesárea. Tem de cesárea. Tem o piercing, né? Então, até mudei um pouco. Eu nunca quis fazer tatuagem. Hoje eu acho que tatuagem é uma grande forma de se identificar pessoas quando elas perderam memória, foram acidentadas, estão entubadas, né? Estão sem condições. E aí, depois que tem o registro, a gente vai fazer uma análise, né? Então, é importante dar muita informação, deixar telefones de contato, não 1, 2, 3, e atender o telefone. Muitas vezes a gente manda mensagem pelo celular funcional e a pessoa, eu não atendi porque achei que era telemarketing. Ela está com uma mãe desaparecida, com um filho, tem que atender o telefone, tem que responder às mensagens. A gente não tem outra forma de obter mais informações que não o contato com o declarante, que é quem conhece a pessoa. Saber se já desapareceu outras vezes, se tem uso de drogas, né, se é adicto, onde foi encontrado das outras vezes. E aí, depois disso, a gente vai seguir as nossas linhas de investigação com o sistema de banco de dados, inclusive, né, a questão, depois de 30 dias do desaparecido não encontrado, a família deve entrar em contato com o IML pelo site e agendar a coleta de material genético. Justamente para que ela não fique sem ser identificada, que tenha alguma ossada, algum cadáver, alguma pessoa que seja enterrada, inclusive, e que não se tenha verificado se tem um familiar desaparecido.
E aí, depois disso, a gente vai dar a notícia quando a gente tem, mas eu queria falar muito, e acho que muito importante nesse sentido, o banco de dados que a Secretaria está desenvolvendo, com a questão da saúde. Antigamente, a saúde tinha um contato muito mais próximo com a polícia. Eu já sou delegada há 17 anos. Antigamente, tinha um posto policial militar. E qualquer situação diferenciada, o policial militar ligava na delegacia. Tudo bem, eu trabalhei a primeira vez que eu comecei a trabalhar, meu início de carreira foi em Diadema, uma cidade menor, e todo mundo já falava, eu entrava no hospital, doutora, tem um baleado, doutora, tem uma moça de violência doméstica. Hoje a gente perdeu esse contato. Esse assistente social não faz esse trabalho de colocar no sistema a foto da pessoa que não sabe dar os seus dados, da pessoa que não está identificada, é muito mais difícil o nosso trabalho. Então, assim, reforçar muito, sempre que possível, essa questão do trabalho das assistentes sociais, e não só de hospitais, mas de casas de passagem, de abrigos, né? Recentemente, ou até depois o Darko vai falar aqui, ele teve um caso de uma pessoa que faleceu, e quando deu entrada no sistema de saúde, porque estava doente e aí acabou falecendo, essa pessoa estava desaparecida aqui em São Paulo e ninguém tinha tentado contato. E a mãe dessa pessoa tinha falecido. Então, olha que triste, a gente deixou de dar uma informação, ele estava bem, mas não estava com memória, e ela faleceu sem ter notícia do próprio filho. Então, a importância da sociedade como um todo se incomodar, se preocupar e procurar, né? Ah, ela tem problema mental. Sim, mas existe uma família atrás que está procurando, existe alguém que gosta dela, que fez um BO. Então, a importância da gente ter essa via de mão dupla, que é a lógica do processo democrático. A gente trabalha para o povo. E o povo precisa confiar na polícia, confiar nas instituições, na secretaria, as assistentes sociais, para que a gente tenha esse retorno e a gente possa fazer o nosso trabalho. Eu acho que a gente está falando aqui de uma situação de mais importante. A gente traz essa novidade, Ricardo, mas por meio dessa novidade existem diversas outras pautas. E aí a Bárbara trouxe aqui, uma vez aqui na Alesp, acho que há 6 meses aproximadamente, nós trouxemos esse assunto. E aí eu até fiquei um pouco, nós estávamos num programa ao vivo, e durante o programa eu fiquei até um pouco assustado. Eu falei assim, mas o especialista na questão trouxe essa informação de que assim, a pessoa desapareceu porque ela quis e está tudo bem. Eu falei assim, mas como assim está tudo bem, né? Porque assusta, mas é o que a Bárbara trouxe, aquela coisa assim, poxa, a gente tem um filho, o filho resolve do nada desaparecer e quer tocar a vida dele de uma outra forma. Mas é importante que a gente traga esse assunto, porque a gente está trazendo luz a determinadas, ou melhor, a múltiplos assuntos, né? E eu acho que isso que a Bárbara trouxe, então, dessas histórias agora, e acho que você pode completar, então, esse assunto, dizendo da importância, porque por trás de todos esses dados, existem vidas, existem pessoas, né, que querem, de alguma forma, ou vez ou outras, serem livres ou não, ou porque tem algum determinado problema e que precisa de ajuda. E aí sim esses dados vêm ajudar, essa informação vem ajudar, né? Eu acho que é importante sempre esse destaque, né? Os dados, né, especialmente na área da segurança pública, mas nas políticas públicas como um todo, o dado ele não é um número, né? O dado é uma vida, é uma pessoa, né? É um serviço que está sendo prestado. Então, a ideia, né, desse banco de dados, ele está inserido dentro desse sistema, né, que foi desenhado, não só desaparecidos, né, o secretário ele determinou a criação de diversos sistemas, então nós temos sistemas desaparecidos, sistema de proteção a crimes contra a vida, sistema de proteção a crimes contra roubo e furto de celular, enfim, os principais problemas de segurança pública foram criados sistemas específicos, e no caso desaparecido, esse banco de dados ele é apenas, assim, apenas entre aspas, porque ainda, até hoje não foi criado, dada a dificuldade, mas está sendo, mas ele é a ferramenta tecnológica dentro desse sistema. O sistema ele é composto até por um núcleo, né, interdisciplinado, toda a Bárbara integra esse núcleo, que a prisão, como a gente tem feito as reuniões, e isso cada vez se aperfeiçoando mais, ele se reúna com tanto as polícias como entidades, outros órgãos e entidades familiares, para que esses dados então do sistema, tendo a informação de quantos desaparecidos tem, qual a complexidade, né? Quais são por desaparecimento voluntário, quais são forçado, crianças, adolescentes, ou seja, a gente vai começar a entender o problema de uma maneira macro
Isso todo mês esse grupo se reúna, analise essa situação, identifique as possibilidades de aperfeiçoamento, como a doutora Bárbara colocou, né, essa questão do cruzamento com saúde, a questão disso ser realmente institucionalizado e não depender do trabalho de pessoas, porque aí uma pessoa pode trabalhar de um jeito, outra de outro. Então, a ideia desse sistema é que todos os meses, né, os dados sejam apresentados para esse grupo identifique os principais problemas a serem enfrentados e aperfeiçoados e já cobrem medidas para que no mês seguinte já venha a resposta do que foi feito nesse mês. Então é um ciclo, né? A ideia do sistema é exatamente esse ciclo de políticas públicas. Então os dados, eles ajudam exatamente nesse ponto. Ele vai dar esse diagnóstico nesse mês, olha, esse mês então, onde nós estamos em setembro, então esse mês nós temos essa situação com relação a desaparecimento no estado. Ainda falta cruzar com outros bancos. Então, nessa reunião, nesse sistema, os integrantes vão falar, então no mês que vem a gente vai tentar cruzar com o Detran. Aí no mês seguinte, cruzou, não cruzou, qual foi o problema? Se cruzou, então resolvemos esse problema, qual é o próximo? E assim a gente não deixa o assunto depender de uma cobrança, de um caso famoso, que vem uma cobrança externa, não. A gente vai automaticamente aperfeiçoando isso mês a mês. E um ponto importante desse sistema, não só desaparecidos, mas como os demais, é que todos eles têm a previsão de que esses dados não podem ficar só no âmbito interno com esse núcleo, com as polícias, né? Eles têm que ser respeitadas as proteções, a LGPD, a Lei de Acesso à Informação, né, informações pessoais, mas essas informações quantitativas e o máximo de informações transparentes possíveis devem ser disponibilizadas também no site, para que a população entenda, inclusive, quais são as deficiências e o que está sendo feito. Então, eu acho que é uma posição de muita coragem do secretário, do governo, porque o objetivo não é colocar nada embaixo do tapete, pelo contrário, trazer o problema e mostrar que estamos caminhando na busca da solução junto com a sociedade. E aí a sociedade, sabendo desse problema, pode indicar, vocês estão indo no caminho certo, ou não, está faltando, esse é a maior prioridade. E aí, assim, acho que a coisa vai evoluindo, né, mês a mês. Então, acho que esse é uma ferramenta, a ideia de dar essa importância e ajudar o trabalho policial. Gente, olha, é o seguinte, hoje o Alesp em Pauta está bem diferente, né? A gente tem mais outros convidados para que possam adentrar aqui a sala conosco, mas a gente, antes disso, né, que a gente vai fazer um intervalo, mas antes de a gente concluir esse primeiro bloco, nós estamos numa casa de leis, Assembleia Legislativa. O Rodrigo trouxe aqui a ideia da lei de 2014, o ano que vem vai fazer 10 anos, então, a lei. E aí a gente observa a necessidade de uma reformulação, talvez. Eu queria uma análise de vocês para a gente concluir essa participação de vocês aqui, por favor. Eu entendo que o grande passo, essa implementação desse banco de dados, dando cumprimento a essa lei de 2014, já vai ser uma vitória, uma conquista importante. Mas a partir daí, esses resultados do núcleo do sistema, acho que a importância grande de cada vez mais permitirmos o cruzamento desses bancos, né, em termos município, estado e união, né, então um aperfeiçoamento para que a gente fomente esse cruzamento, porque às vezes essa questão de termos entes diferentes, no município, união, estado, às vezes dificulta esse cruzamento. Então a gente pode pensar até no final, já nos próximos meses, e finalizando esse banco de dados, o próprio núcleo interdisciplinar apresentar propostas incrementais em termos legislativos para fomentar essa integração com outros dispositivos, caso a gente identifique alguma dificuldade com algum banco de dados em específico do município, união ou do próprio estado. Eu vejo que a gente está num movimento, que a pauta de pessoas desaparecidas parece que agora entrou em pauta. Então, o Estado está desenvolvendo esse banco de dados que vai ser ótimo. O governo federal está trabalhando para também entregar um produto mínimo, acho que num projeto piloto com alguns estados. Não sei se São Paulo fará parte ainda, mas eles estão se movimentando e a promessa é entregar no final do ano, porque o nosso desaparecido pode estar em outro estado. Então, a questão da integração e a questão das leis, eu acho que o Brasil, a gente precisa aprender a implementar as leis. E acho que esse é um primeiro passo, tanto do governo do estado quanto do governo federal. E aí sim, olhar e falar, por exemplo, eu tenho pautas bem específicas. Quando eu falo desaparecimento de criança, eu estou falando de uma criança que geralmente está em situação vulnerável, de risco, e que foge de casa porque sofre maus tratos, sofre violência sexual ou porque usa droga, mas
bem baixo. Eu tive um caso esse ano nesse sentido. Quando eu falo de adolescente, eu estou falando de adolescente. Então, são investigações muito diversas, né? Então, a gente precisaria pensar em leis de acordo com cada segmento, com cada viés. Adolescente foge mais no carnaval, se a gente for analisar um mês, a gente vai ver que o adolescente fugiu porque a mãe não deixou e queria ir no baile, queria ir viajar para a praia, queria sair com o namorado. Quando a gente fala de idosos, a gente está falando de um problema de uma população cada vez mais idosa. E talvez até para retomar, eu não sei se eu volto para Flaco d'Arco, mas a gente tem uma pauta muito importante, que é a questão de divulgação de mulheres desaparecidas que não estão desaparecidas, que estão em abrigo sigiloso. E que frequentemente a imprensa tem dado como, ela está desaparecida, ela foi sequestrada, divulgando inclusive imagem de uma assistente social que levou ela para um abrigo, porque ela estava em situação de risco. E divulgar a imagem dessa mulher sem consultar os dados da Secretaria de Segurança, sem pedir pela lei de acesso, sem pedir para a comunicação social, significa colocar não aquela mulher num risco de feminicídio, mas todas as mulheres abrigadas nesse sigilo. Então essa é uma pauta que a imprensa precisa discutir. Nossa, vamos discutir. Nós temos aqui espaço, horário e mais horário para discutir isso. Olha, infelizmente eu vou precisar, aqui a gente tem muito assunto, é uma pena a gente ter que fazer essa pausa aqui com vocês, mas por favor, já fica o convite para que vocês possam retornar, não somente ao Alesp em Pauta, mas em outros programas aqui da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Quero demais agradecer ao coordenador de análise e planejamento da SSP, Rodrigo Garcia Vilardi, e também à delegada de desaparecidos do Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção, a pessoa Bárbara Lisboa Travassos. Muito obrigado pela participação de vocês. Fique aqui o convite novamente para que retornem. Obrigada. E você que está aí do outro lado, é rapidinho, é só um intervalo, a gente já volta. Até já. O Alesp em Pauta está de volta. A gente tem falado aqui no programa de hoje sobre pessoas desaparecidas. Para continuar esse bate-papo, a gente recebe o presidente da ONG Esperança na Rua Alberto Corrêa dos Santos e a perita criminal da Polícia Técnico-Científica e responsável pelo laboratório de DNA, Ana Cláudia Pacheco. Sejam bem-vindos ao nosso programa. A gente falava no primeiro bloco sobre uma iniciativa, uma novidade no cruzamento de dados para encontrar pessoas desaparecidas. E a gente dá continuidade, então sejam bem-vindos. Obrigada. Obrigado. E aí o que me chama a atenção aqui, já logo de cara, agora aqui no nosso convidado, na camiseta dele existe uma pessoa desaparecida. Conte um pouquinho pra gente. Bom, meu nome é Alberto Corrêa dos Santos, o nome do meu filho é Rodrigo Corrêa Santos. Primeiro quero agradecer o convite, né? Agradecer a todos. E a história do meu filho, eu sou taxista, 20 anos de profissão. Meu filho cresceu vendo eu trabalhando com táxi e se apaixonou pela minha profissão. Ele é o meu filho mais velho, né? Eu tenho mais 3. E ele se apaixonou de uma tal maneira que ele falou: pai, eu quero seguir sua carreira. Aos 18 anos eu providenciei a documentação dele, né? E fiquei orgulhoso por ele admirar muito meu trabalho. Era um trabalho que eu sustentava eles, me sustentava. E ele abraçou essa profissão. Tenho certeza, todos, que a profissão sempre levou um alto perigo, né? Hoje trabalhar com táxi, um aplicativo. E ele seguiu a minha profissão. E meu filho estava feliz. Nesse intervalo ele conheceu uma moça, teve um relacionamento, nasceu a Marcela. E ele saiu dia 12 de maio, 18 de maio, para trabalhar, deu um abraço na minha esposa, fazer o que ele mais gostava, era pegar o táxi dele e trabalhar, porque ele estava muito empolgado com a filhinha dele, né? Planos e mais planos. E meu filho não voltou até hoje. Eu encontrei o carro com todos os documentos e não encontro meu filho até hoje. Então, acho que nem só para eu, como qualquer pai, mãe, é um choque, uma ferida que não existe
remédio, né? Porque a partir do momento que eu encontrei o carro, não encontrei meu filho, eu comecei as diligências, buscas, delegacia, todo o aparato todo, a delegacia, fui acolhido pela delegacia 75DP, ali no Jardim Apoador. O carro do meu filho ficou em frente a uma empresa e foi, nas imagens, era aquela câmera que não era fixa, né? Ela era de momento, e sai uma pessoa do carro do meu filho e entra no outro carro que para na rua. E o que deixou a gente meio suspeito, eu e minha esposa, é que esse carro, quando o carro do meu filho para, esse carro dá uma ré e com os faróis apagados. Então a gente não sabe se é meu filho que sai do carro dele ou se é uma outra pessoa que abandonou o carro dele. O fato é que ficou todos os documentos no carro, chave. Imediatamente quando eu cheguei lá, eu já fui abrir o porta-mala, porque era uma prática de sumir com um taxista e colocar no porta-mala. E eu falo para vocês que eu comecei essa luta em 2012 e abri mão de tudo que eu fazia, o segmento da minha vida, parei tudo, parei com táxi, parei tudo. No início recebi algumas críticas por ter colocado o meu filho na profissão tão perigosa, mas eu respondia para as pessoas que, por outro lado, eu estava orgulhoso de ter um filho seguindo a minha profissão. Minha profissão, né? Então eu soube lidar com isso daí e eu comecei a procurar meu filho. De lá para cá não parei mais. Fiz o procedimento, delegacia do bairro lá, depois o DHPP, na época era a doutora Maria Helena. Fiz todo o procedimento da delegacia, os investigadores fizeram, ao meu ver, o que puderam, não puderam me devolver meu filho. E aí eu conheci imediatamente as Mães da Sé, que me deu todo um apoio, as Mães em Lutas da Vera e a Ivanice, são pessoas que eu tenho que agradecer, que me deram todo um suporte quando eu estava enlouquecido nas ruas de São Paulo, procurando meu filho, com um cartaz na mão. E eu adoeci nesse período, tive momentos da minha saúde perdi logo a saúde, perdi o meu trabalho, perdi o nome, perdi um pouco da sociedade, que isso aí todas as famílias passam por isso aí. E venho nessa luta até hoje, não consegui encontrar meu filho, tive vários telefonemas, minha esposa já não dormia mais, muitos telefonemas que as pessoas, muitos querem ajudar, mas outros querem atrapalhar também, muitos trote. E eu, frequentando as Mães da Sé, eu até estranhei, porque era 50, 60 mães e era poucos pais. Eu questionei com a Ivanice e com a Vera, cadê os pais, né? Será que sou eu que estou nessa situação? E elas me falavam, né, que a situação das mães era assim mesmo, era as Mães da Sé e a presença dos pais era muito pouca. E com isso eu fui me adaptando a cada domingo nos encontros da Escadaria da Sé, dando um abraço naquelas mães, trocando informação, é tudo relacionado a... Quando a gente faz aquela reunião, só se fala do desaparecimento. Olha, você teve alguma novidade, você encontrou, você não encontrou? E eu, né, abraçando essas mães, dividindo essa dor com todas elas, eu fiquei sensibilizado e conversei com a minha esposa, conversei com a própria Vera, com a Ivanice, falei, olha, eu vou ter que criar um projeto, um trabalho que eu possa ajudar essas mães, porque eu estou vendo elas desprotegidas, porque 2, 3 homens que estavam na escadaria, nos eventos que eu frequentava todos os domingos, às vezes não era o marido, o pai biológico daquele desaparecido, era um companheiro que estava acompanhando. E aí eu tomei conhecimento dessa ausência dos pais e eu imediatamente saía para as ruas com 40, 50 fotos das mães que elas me pediam ajuda e eu me sensibilizei muito por algumas que não conseguia mais ir para a rua, colar os papéis, as fotos. Eu fazia isso aí diariamente para elas. E aí eu sentei e escrevi um rascunho, o que eu podia estar fazendo para ajudar essas mães. Falei, vou criar uma ONG, MOVE, né? Não tenho escritório, essa ONG vai ser... A finalidade dessa ONG é um carro e vou estar em vários lugares, em locais diferentes, para divulgar esse varalzinho com esses banners. E aí eu comecei com o banner do meu filho. E comecei a ir para a rua com o banner do meu filho com o logotipo, Esperança na Rua. Falei, vou colocar esse nome porque não aceito o desaparecimento do meu filho.
vou colocar esse nome. Enquanto o senhor falava, é claro que o senhor tentou... Puxa só um pouquinho a camiseta do senhor, para que de fato a gente possa colocar essa imagem no ar. Acho que de fundamental importância. Agora os nossos repórteres cinematográficos focalizam. E aí, já diante dessa imagem, eu queria questionar a Ana. Ana, já conhecia a história do Alberto? Não conhecia especificamente a história do Alberto, mas a gente conhece de outras ONGs que estão relacionadas com pessoas desaparecidas. Nosso trabalho da Polícia Científica é um trabalho de bastidor em relação a esse problema que eles vivenciam, tanto na função do Instituto Médico Legal, que num primeiro momento pode ter o contato com pessoas desconhecidas, cadáveres desconhecidos, e nós do Núcleo de Biologia e Bioquímica, onde fica o laboratório de DNA. Nesse laboratório, nós fazemos a análise de perfis genéticos, tanto de cadáveres desconhecidos, quanto de familiares que têm um desaparecido na família. Tá? E aí a gente consegue, através do DNA, estabelecer um vínculo, eventualmente, entre esse indivíduo que faleceu e que ninguém sabe quem é, e um familiar. Esse banco de perfis genéticos, ele atua tanto em nível estadual, mas também é um banco que age em nível nacional. Então a gente pode atualmente comparar o DNA de um caso, por exemplo, de um familiar que esteja aqui em São Paulo com um cadáver desconhecido de um outro estado. Porque aí a gente vai poder, nos casos em que o indivíduo veio a falecer, não no estado de São Paulo, em outro lugar, a gente vai poder fazer esse vínculo. Isso é um projeto que já acontece há alguns anos, mas nos últimos 3 anos teve um investimento maior por parte do governo federal no fornecimento de equipamentos e de reagentes e para equipar todas as polícias científicas do Brasil para que possam fazer esse cruzamento nacional de DNA. Agora, Ana, nós estamos falando de uma pessoa, por exemplo, como aqui a gente tem tratado também da história do Alberto, do filho dele, então do Rodrigo. O que nós temos a informação é que o Rodrigo está desaparecido. Não há além dessa informação, não é? Você trouxe a informação de que, a notícia de que existe, então, dados que são feitos com pessoas que já faleceram, que já morreram. É possível que se faça esse tipo de trabalho com pessoas vivas? Com pessoas vivas que são de identidade desconhecida também. Mas o que nesse ponto, como funciona? Imagine uma pessoa que esteja viva, mas esteja hospitalizada e não esteja consciente. Então, uma pessoa que sofreu um acidente, que está inconsciente num hospital e que pelos métodos tradicionais de impressões digitais não se conseguiu identificar quem é aquela pessoa. Essa pessoa também pode ser cadastrada nesse banco de DNA, porque ela pode estar desaparecida, mas ela está viva. Então isso também é possível fazer e já existem cadastradas no Banco Nacional por volta de 150 pessoas vivas de identidade desconhecida. Tá? Então essas pessoas às vezes estão em situação de vulnerabilidade, estão em situação de rua, às vezes têm algum problema de ordem mental, que elas não conseguem se autodeclarar quem elas são, qual é um número de documento, e aí a gente consegue vincular através do DNA. Eu estou tentando aqui imaginar, né? O Rodrigo falava para a gente no bloco anterior sobre essa novidade, então, de cruzamento de dados. Numa situação dessa, sim, eu acho que seria oneroso, mas ao mesmo tempo, como é que a gente poderia pensar na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo uma participação efetiva dos parlamentares em relação a isso, em projetos de lei e que fossem praticadas de fato num pensamento de trazer, inclusive nós que estamos aqui hoje, a participação dessa coleta de dados para que, de repente, histórias como do Alberto tivessem uma conclusão, né? Como a doutora Bárbara falou no primeiro bloco, a gente recomenda que a coleta para DNA ocorra 30 dias após o desaparecimento. Por que 30 dias? Por que não no dia seguinte? Porque muitas dessas pessoas retornam, elas são encontradas.
Agora, quando passa um prazo maior, aí 30 dias, e não se tem notícia do desaparecido, é indicado que os familiares procurem a delegacia e o IML para se cadastrarem no banco. E a gente acha que a Assembleia pode ajudar, até a gente participando num programa assim, a incentivar esses familiares a fazerem essa doação de material para se cadastrarem no banco. É algo que não dói nada, é uma simples, coloca-se um cotonete na boca da pessoa, não dói, demora poucos minutos, e aí ela vai assinar um termo de consentimento de que ela está ciente que o material dela vai para o banco de DNA e que vai ser feita essa comparação nacional. Então, em termos de legislação, na nossa área específica de perfis genéticos, a gente já está coberto. O que a gente precisa de ajuda é numa maior divulgação da existência desse banco e que os familiares podem sim se cadastrar, e a cada novo cadáver desconhecido, a busca é feita novamente. E quando a gente tem uma coincidência, um apontamento do banco de que aquele cadáver pode ser daquela família, a gente para tudo que a gente está fazendo e já faz um comunicado urgente para a delegacia responsável por aquela investigação. Quando a gente às vezes recebe questionamentos dos familiares, a gente não teve nenhuma resposta ainda, é porque ainda não teve nenhuma coincidência. Tá? Então, quando não há uma resposta num primeiro momento, a sua amostra continua sendo diariamente comparada com tudo do banco, e aí sim, quando tiver um achado real, aí sim a família recebe esse comunicado. Sr. Alberto, 10 anos depois, quais são as esperanças e as expectativas? Bom, 10 anos depois, 11 anos, né? Eu não desisto. Eu não aceito o desaparecimento do meu filho da maneira que ocorreu. Um jovem, aos 22 anos, cheio de saúde, cheio de planos. E tchau, mãe, eu estou indo trabalhar. E trabalhava comigo. O meu ponto de táxi é aqui nos Jardins, uma região muito boa de se trabalhar, 20 anos. E ele tomava café comigo de manhã, almoçava à tarde. Isso era uma rotina de 3 anos de trabalho junto comigo. Então eu não aceito, praticamente eu abandonei minha família, meus outros filhos, né? Porque eu parei minha vida só para procurar o Rodrigo. Eu devo isso muito também à minha esposa, porque ela me acompanhou muito, mas aí, por conta do trabalho dela, ela trabalha na prefeitura, ela é concursada na prefeitura, então ela lida com criança, né? Ela ia mais aos finais de semana, os feriados, mas eu me joguei assim, de uma tal maneira, eu levei uma vida procurando o Rodrigo, que se você perguntar para mim, todos os lugares de São Paulo que possivelmente pode procurar um desaparecido, o Rodrigo com 22 anos, então fiquei focado na região do Jardim Apoador durante os 2 anos, né, na comunidade lá. Depois eu voltei as buscas aqui para o centro da cidade, né, que tinha muita pessoa em situação de rua, mas há 10 anos atrás o número era menor, então eu focava muito no Parque Dom Pedro, ali na Estação da Luz, ali embaixo na Praça da Sé. Diversas noites dormi nas tendas, buscando meu filho para ver se ele chegava pedindo abrigos. Adotei uma prática de almoçar só no Bom Prato. Alberto, por que você almoça no Bom Prato? Eu almoço no Bom Prato porque é onde pessoas em situação de rua vai almoçar. Aí os albergues de São Paulo, todos, eu me cadastrava para passar a noite, perdi a conta de quantos, para esperar meu filho naquela fila das 6 horas da tarde. Então, isso daí, eu não consegui mais fazer outra coisa. Eu não consegui mais voltar na minha profissão. O médico que trata até hoje da minha depressão, ele logo me afastou da praça, não tinha condições de dirigir um táxi, não tinha mais outro assunto. Se eu tivesse que voltar um táxi, era só meu filho. Inúmeras pessoas que eu via coberta na rua, eu estava tirando o cobertor para ver se era meu filho, porque 22 anos, desapareceu, saiu perfeito de casa, então eu não tinha aquela resposta. Será que meu filho conheceu alguém e mudou de ideia e foi para o outro lado do movimento daqueles jovens lá que estão em situação de ruas?
tudo isso vinha na minha cabeça. Então, cada dia eu acordava com um diário diferente para procurar meu filho. E o IML, né, eu batia com frequência lá, por conta dos documentos estar comigo, então eu tinha medo de meu filho entrar naquele quadro de indigente, né? Então, aquele IML Leopoldo ali, da Vila Leopoldina, eu já sou até amigo de quase todos os funcionários, né? De tanto eu chegar lá, olha, deixa eu dar uma olhada aí, porque meu filho continua sem documento e eu na busca, com medo de meu filho entrar ali e ter aquele período dos 5 dias de espera e meu filho ir para a Vala de Perus sem documento. Sendo que eles fazem um trabalho excelente antes de levar para fazer o sepultamento, né? Eu cheguei a acompanhar esse trabalho com eles, um trabalho bacana, as famílias podem ficar tranquilas que ninguém vai para lá sem ficar um registro daquela pessoa que está em decomposição sem documento. Isso aí eu acompanhei vários dias. Enfim, não aceito o desaparecimento do meu filho. Hoje minha neta está com 13 anos, né? Já me ajuda nesse projeto meu. E aí eu busquei esse nome, Esperança, porque o dia que eu perder essa palavra, esse nome, aí não tenho mais sentido. Mas busco meu filho até hoje. Senhor Alberto, sinto muita saudade. Imagino que saudade, mais que saudade, também justiça ao mesmo tempo, de tentar encontrar, não é? E aí, quando eu falo justiça, numa questão de estar junto, inserido em todos os âmbitos, legislações, enfim. O senhor já participa também desse processo de coleta? Já fez a coleta de dados? Como que foi? Eu já fiz a coleta de dados pela segunda vez, né, nesse período. Eu e minha esposa, né, o ano passado, até comentei com a doutora, houve, próximo à minha casa, na região, houve uma descoberta de alguns corpos lá, né, em uma vala, e por ser perto da minha casa, teve um comunicado assim para todos os familiares que morassem naquela região, procurassem o IML para fazer um confronto, uma coleta de DNA, para ver se o nosso filho estava junto com aquelas ossadas, né? E imediatamente, conhecendo o sistema, confiando no sistema, eu convidei minha esposa e fui até o IML da Luiz Carlos Berrini, acho que é o 96DP, e como a doutora falou, é muito prático, é um cotonete para buscar essa informação, e fui muito bem atendido pela equipe que nos recebeu lá, e fiz essa coleta, e até a minha esposa questionou até a semana passada por que não tinha uma resposta, porque ansiosa, meus filhos já não podiam mais sair na rua, porque por conta daquelas ossadas ser próximo da minha casa, a televisão ela noticiou, então meu filho saía, minha filha, eu mesmo, era abordado em tudo que é lugar. Ô, seu Alberto, o senhor viu que a televisão mostrou ali 15 ossadas ali, será que seu filho não está lá? Então eram essas perguntas que vinham de confronto para mim aí no dia a dia. E meu filho chegou a questionar, oi pai, eu não posso ir em lugar nenhum, porque todo lugar que eu vou, os meus amigos mesmo fazem umas perguntas. O seu irmão não está lá? Alguém já viu? Seu pai já checou? Seu pai... E aí eu tranquilizava ele, filho, não é assim, eu fiz a coleta com a sua mãe. E as pessoas que vierem fazer essa pergunta para você, falam, olha, meu pai já fez o procedimento correto, se meu irmão, por acaso, estiver junto daquelas ossadas, o DNA vai convocar meu pai e minha mãe, o sistema do IML. Mas até hoje eles fazem essa pergunta. E para tirar essa dúvida, eu tive uma reunião com o pessoal, a doutora, a Barba e o secretário estavam junto, no Dia Internacional do Desaparecido, né? E eu questionei com a presidente do IML, porque a minha esposa, para me tranquilizar ela, falei, doutora, minha esposa fica me cobrando essa resposta. E aí ela me tranquilizou, que ela falou que se não entra em contato com as famílias, é questão que ainda não achou nada. Então eu passei para ela, é claro que a gente vive essa ferida aí intensa, não cura mesmo, e eu vivo na busca do meu filho 24 horas, quando não estou na rua, né, porque eu vivo muito na rua com esse projeto que eu tenho aí, divulgando meu filho, mais 80 de outras mães, né. Eu comecei com meu filho, hoje tomou uma dimensão que Deus está me dando força, que eu estou apresentando meu projeto com 80 rostinhos de desaparecido, para ver se aquelas pessoas que passam, tirando uma fotografia, olhando, vai compartilhar com outras pessoas, essa é a minha ideia, e vai
fazer um telefonema para a minha ONG, para o 181, dizendo que encontrou para nos ajudar nesse trabalho aí. E confio muito, essa ferramenta que me apresentaram na semana passada, com a presença da doutora Bárbara e toda a equipe que estava lá, eu e a presidente das Mães em Lutas, a Vera, fomos convidados, eu apostei muito, eu estou passando para as mães, passo a passo, porém não posso passar ainda porque o doutor, eles ainda pediram um prazo, mas eu estou apostando muito nesse banco de dados, porque como é que eu vou explicar? É uma ferramenta que veio para somar. E acredito que as autoridades agora tomaram conhecimento da gravidade que é o desaparecimento e crescendo a cada dia que passa. Claro que cada um tem sua história, mas estou contente mesmo, estou ansioso para ver essa plataforma tá funcionando para ajudar nem só eu como outras mães, fazer a busca dos nossos filhos com um link que vai chegar para a gente e a gente colocar o cadastro do CPF dos nossos filhos, nome, pessoas responsáveis e fazer aquela busca, né? Ana, é isso. E Ana, eu fico imaginando a seguinte situação, né? Eu acho que você conhece inúmeras histórias como a do senhor Alberto. E aqui, diante do relato dele, eu fico a imaginar, de fato, que vai além. Aí existe todo um trabalho também de contenção, se a gente pode dizer assim, de conter a ansiedade de todas essas pessoas que estão em busca de alguém tão querido, né? Essa é uma das partes mais difíceis, porque a gente entende e se coloca no lugar deles como pessoa, né, não só como profissional, e vê a luta que eles têm ao longo de todos esses anos. Existem outras situações que há mais de 11 anos, 20 anos que essas mães estão procurando seus filhos. Então, a gente gostaria de dar um resultado para todas, né, o mais rápido possível, mas isso não depende somente da gente. O nosso trabalho a gente faz com a maior dedicação, o maior afinco, porém precisa haver esse encontro mesmo de onde está aquele indivíduo com a família. E do ponto de vista do DNA, a gente consegue dar um resultado muito seguro, a gente consegue dizer que existe um vínculo genético, mesmo como o seu Alberto falou, que seja uma pessoa já em decomposição, mesmo que seja uma pessoa que não fosse reconhecível pelos métodos convencionais, uma pessoa que visivelmente as pessoas não saberiam dizer quem é. E a análise de DNA vai poder fazer isso, ela vai poder entrar ali na molécula que está nas células e vai falar, olha, esse DNA é compatível com esse pai biológico, com essa mãe. Então isso traz uma robustez dessa prova científica que a gente quer que traga um conforto para essas famílias o mais rápido possível. Ana, e aí tem uma outra situação também, né, que eu acho que a gente já falou, mas acho que tem que persistir nessa situação, porque enquanto houver esperança, há vida. Sim. Então, diante desse fato, né, a gente tem trazido muito essa questão de pessoas que morreram, mas acho que é bom a gente repetir e frisar. Você trouxe um número de 185, acho que se não me engano. Sim, aproximadamente. Aproximadamente. É necessário ainda que a população tenha a consciência de que é possível e deve sim procurar vocês para que colham esses dados, gente. Sim, de familiares no Brasil todo, já existem cadastrados cerca de 8.000 pessoas nesse banco de DNA. Tá? Então, familiares, pais e mães que tiveram seus filhos desaparecidos, irmãos. Tá? Então, a gente tem uma preferência técnica por parentes de primeiro grau. Então, pai, mãe, irmãos, filhos do desaparecido são tecnicamente as melhores pessoas a serem coletadas para entrarem nesse banco. E de cadáveres desconhecidos, cerca de 7.000 no Brasil. De pessoas vivas, de identidade desconhecidas, é esse número que eu te falei, cerca de 180 indivíduos. Essas pessoas vivas, elas chegam normalmente através da assistência social, porque são pessoas ou que vão para um abrigo e ninguém sabe quem é, ou pessoas em situação de rua, que ninguém sabe quem são, ou pessoas, como eu já falei, hospitalizadas, que também não têm uma identidade.
Tá? Então esse número ainda é menor, mas a gente pretende com a campanha fazer com que aumente esse número, que esse conhecimento por parte da assistência social de todos os municípios, de todos os estados, aumente, para que realmente eles saibam que essa pessoa potencialmente deve ser colocada no banco. Tá? Então, no total, no banco que analisa todos esses aspectos dos desaparecidos, no Brasil a gente está em torno de 16, 17 mil amostras. Em comparação com outros países, por exemplo, existe um diálogo entre o Brasil, a gente está falando aqui São Paulo com os demais estados da federação, mas Brasil com os outros países. Como é que está essa realidade? Existe sim essa realidade através da Interpol. Então, se houver algum tipo de caso, algum tipo de situação em que se suspeita que uma pessoa desaparecida esteja fora do Brasil, a gente pode sim fazer também essa comparação internacionalmente. Tá? Isso então vem uma solicitação por parte da Interpol, que é essa polícia internacional, e aí a gente consegue comparar os dados genéticos de DNA que a gente tem aqui com os que eles têm lá. Então isso é realidade também. A gente está chegando no finalzinho do nosso programa, infelizmente o tempo voou, esse assunto é um assunto que renderia muito e muito mais, mas eu gostaria, por favor, que você trouxesse então as suas considerações, por favor, Ana. Minhas considerações são que realmente nossa equipe lá do Núcleo de Biologia e Bioquímica, no Instituto de Criminalística, nós temos total empatia e nos colocamos realmente todos os dias no lugar desses familiares e que a gente realmente faz um trabalho ali de bastidor, escondidinho dentro do laboratório, mas com esse objetivo de trazer um resultado para essas famílias. Mas, para isso, as famílias têm que se cadastrar nesse banco. Passou 30 dias, o familiar não retornou, o IML vai poder fazer essa coleta e a gente vai poder cadastrar. Quanto maior esse banco, maiores as chances da gente trazer um resultado, um retorno para essas famílias. Sr. Alberto. Bom, eu, diante de toda essa busca para o meu filho, hoje eu faço um trabalho, né, um trabalho social. Esse trabalho eu faço com muito amor, porque foi uma forma que eu encontrei de devolver um abraço que eu tenho recebido de todas as mães, principalmente aquelas que não têm condições mesmo. Eu falo com propriedade porque elas falam comigo doente, né? Quero deixar bem claro que aos poucos a gente consegue uma depressão que você vai se afastando da sociedade, do dia a dia. E faço esse trabalho, né? Tenho esse projeto, um projeto que não está completo, porque o meu projeto ele agloba um carro, né? Porque eu tenho que fazer mais, né? O meu projeto não é só o varal para mim estar na Paulista, em Santo Amaro. O meu projeto é um carro, uma Kombi, uma van que eu possa adaptar uma TV. Isso está escrito na minha ata lá. E adaptar uma televisão e passar o depoimento das mães. Acho muito importante também, além de eu mostrar o que eu mostro na Paulista, mostro em Santo Amaro, em todo lugar, Praça da Sé, aquele varal, eu gostaria de parar o meu carro, como a central da ONG, da minha ONG, ligar a minha televisão, as pessoas que estão passando ali, ele está vendo o meu depoimento, o depoimento da Vera, da Ivaniz, são pessoas fundadoras dessa militante aí dessa causa, e de outras mães, né? Porque eu vejo dessa maneira, vendo aquele depoimento, serve como o projeto não é só uma divulgação, é um alerta, né? Para aquela mãe que sai para trabalhar e deixa o filho dela, a filha dela, a quantidade de pessoas que desaparecem por dia, né? Basta você esquecer um pouquinho o portão aberto, você já está correndo risco. Isso aí é fato todos os dias. E uma prevenção, né? Para outras. E estou focado, né? Estou muito contente porque as pessoas estão reconhecendo o meu trabalho. E a sociedade em todas, as autoridades estão reconhecendo o meu trabalho. Eu agora peço saúde, peço a Deus que me dê saúde, para que eu possa estar lidando com essa situação de estar mostrando, nem só o Rodrigo, como outros filhos de outras mães. Só assim
a sociedade, as autoridades vão ver. E só para finalizar, né, sempre que eu falo nesse tema, eu vejo uma situação muito carente das famílias de pessoas desaparecidas, e eu gostaria muito, né, eu faço sempre esse apelo para que as autoridades, como o governo, o prefeito, que faz um trabalho excelente aí no meio da situação de ruas, aí eu estou na rua o dia inteiro, tem uma presença frequentemente da assistência social e da assistência de saúde, só que eu vejo essa falta de uma pequena visita na casa dos familiares de pessoas desaparecidas. Eu vejo porque elas relatam para mim, e é um drama, cada um tem a sua história. Acho que se direcionasse um agente de saúde ou uma pessoa da assistência social para fazer uma visita uma vez por mês, já poderia ser o suficiente para dar um conforto para aquela família. É isso aí, quero agradecer. Eu quero agradecer, então, em nome de toda a Rede Alesp, esse momento em que estivemos aqui debatendo um assunto de fundamental importância. Agradeço, então, ao presidente da ONG Esperança na Rua, Alberto Corrêa dos Santos, e também à perita criminal da Polícia Técnico-Científica e responsável pelo laboratório de DNA, Ana Cláudia Pacheco. E a você que esteve conosco durante toda a transmissão deste programa, muito obrigado pela sua participação, a sua audiência. Meu forte abraço, a gente se encontra na programação. Tchau, tchau.